Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um relatório de gestão do GGRC11 e esse mês temos reforço aqui, né, Diego? Reforço de peso. Reforço de peso. A gente queria aproveitar a oportunidade para apresentar o Arthur Losnak. É um prazer ter ele aqui, ele está se juntando à equipe das Agros, principalmente para fazer a gestão aí do nosso novo fundo, os Agros Multistratégia FII, que é um hedge fund, né? Então o Losnak vai estar liderando a estratégia de líquidos aí do fundo e também contribuindo aqui para o nosso GGRC11, né? Então é um fundo que ele conhece bastante, o Losnak inclusive já entrevistou a gente, né? Então ele já esteve do outro lado aqui entrevistando a gente e agora está junto com a gente aqui e vai contribuir também com o GGR, na medida do possível vai estar presente aqui nos relatórios, debatendo, ajudando a gente aqui a trazer um conteúdo melhor para todo mundo aqui. Então, Losnak, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui. Se quiser se apresentar um pouquinho para quem não te conhece, né, ainda. Certo. Então, obrigado, Diego, obrigado, Pedro, obrigado a equipe das Agros como um todo também. Obrigado a você também que está assistindo a gente agora. Então, meu nome é Arthur Losnak, né? Estou no mercado financeiro há um pouco mais de 12 anos, né? Nessa parte sempre de líquidos, né? Tanto ações quanto fundos imobiliários, né? Já trafeguei, né? Tanto pela parte de buy side quanto sell side. E agora realmente entrei agora esse mês, né, de abril de 2024 aqui para o time das Agros, junto nesse novo projeto, né, o fundo, o ZAG11, acho que é bom falar, né, é um fundo que já existia, né, assim, faz um tempo, a gente listou agora também esse mês de abril, agora na Bolsa, quem quiser pode comprar as cotas no mercado secundário, e realmente... Né, só passa o título, Losnak, ZAGH11, então acho que... Famoso zagueirão. ZAG de Zagros, H de Hedge Fund 11, para quem ainda não olhou o fundo, ele foi listado recentemente. E acho que um ponto importante, assim, acho que muita gente, né, pegou muito FOF, né, assim, na indústria como um todo ali, né, virou um multi-estratégia, né, acho que o nosso grande diferencial, né, com essa expertise, né, que o GGR tem ali para casa, né, realmente já coloca muitos ativos, né, assim, de desenvolvimento, né, que a gente vê muitos fundos, né, multi-estratégias não tem, então acho que é um ponto bastante importante para a gente conseguir realmente gerar valor ali por longo prazo para o investidor, tá? Então acho que essa é uma expertise, né, que realmente acho que é um grande diferencial que a gente tem, né, acho que contra outros fundos multi-estratégia, e vamos vendo, né, acho que esse desenvolvimento aí gerando frutos para o fundo ao longo do tempo. Legal. Obrigado, Losnak. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Bem-vindo, viu? Bom, pessoal, retomando agora o relatório de gestão, depois de apresentar o Losnak, e essa edição é especial, né, Diego? Edição especial de aniversário, é isso? Exatamente, Pedrão. Um ano já, hein? Um ano de relatório, 7 anos do GGRC11, completa esse mês, e eu completo 2 anos de casa. Então, edição especial de aniversário, faltou o bolinho. Faltou. Você prometeu, não trouxe. Mas enfim, pessoal, acho que é bacana a gente estar comemorando isso aqui. Acho que a marca aí que a gente quis dar na nossa gestão é justamente essa transparência, né, Diego? Esse contato aí com os investidores, com os cotistas, independente se o cotista eventualmente concorda ou não concorda, críticas, sugestões são sempre bem-vindas e a gente, enfim, está aqui à disposição para ter esse contato próximo e cada vez mais, né, intensificar essa transparência que a gente quis realmente mudar, né, não só do ponto de vista do GGR, como de mercado, né? Acho que a gente começou a criar novos padrões aqui de comunicação com o cotista nesse 1 ano de relatório gravado. A GGR completa 7 anos e a gente está muito satisfeito aí com essa nova fase nossa. Exato. Bom, esperamos ter contribuído aqui para vocês, né? E que no próximo a gente possa esclarecer ainda mais as dúvidas, ou que, poxa, surjam menos dúvidas, né, Pedro? Porque aí é sinal que a comunicação tá surtindo efeito. Acho que aprendemos bastante aí ao longo desse ano, né? Que legal. E para trazer mais coisas aqui para vocês, trazer novidade, bom, tá mais próximo aqui de vocês. E pessoal, assim, pra gente é um prazer estar respondendo dúvidas, estar conversando com vocês e vamos manter aqui nesse próximo ano todo esse acompanhamento aí com o cotista. Obrigado por esse período. Bom, o relatório está recheado esse mês. Primeira informação, Diego, como é que foi esse primeiro mês do desdobro de cotas, que muita gente tinha dúvida se ia contribuir para a liquidez, se ia melhorar o número de cotistas. Como é que foi esse primeiro mês aí? Conta pra gente. Pedro, a gente foi surpreendido muito positivamente, né? Assim, foi muito acima da expectativa. A gente tinha expectativa de aumento na liquidez, aumento no número de cotistas e foi de fato bem acima. Assim, estamos falando que o fundo ganhou no último mês aí quase 7 mil cotistas. Número forte, né? Muito forte. E mais de 20% de liquidez. Ou seja, a gente movimentou aí mais de 28 milhões no último mês.
E vou te falar, quem está acompanhando a tela aí nos últimos dias, a gente já tem visto uma movimentação até acima dos 2 milhões diário, viu? Quer dizer, aquela dúvida se só ia aumentar o número de cotistas, né, em função de ter ficado preço mais democrático, vamos falar assim, também mostrou que o volume aumentou. Quer dizer, não é só o número de cotistas que aumentou, o volume também aumentou. Então, o objetivo era esse, né, com o desdobro, era justamente dar oportunidade para que mais pessoas pudessem comprar a cota e que a liquidez também aumentasse. Então, acho que esses números falam por si só, né, quase 7 mil cotistas, 20% de aumento no volume. Claro, é o primeiro mês, né, ainda é cedo para falar se isso vai continuar nos próximos meses, mas a gente já está bem satisfeito com esse primeiro resultado, né, muito legal, isso aí que a gente pôde observar. E, enfim, daqui a pouco aquela camiseta dos 100 mil cotistas, né? Inclusive o RI falou pra gente que está acabando. Acho que tem mais esse relatório próximo, para quem for selecionado nas perguntas, está acabando, mas vamos buscar os 150 mil agora, Diego. Acho que essa é a meta, né? Próxima edição de camisetas. Exato, 150 mil cotistas. Se vir nessa tocada, tá muito próximo, hein? Eu acho que antes do final do ano a gente alcança os 150 mil cotistas aí. Acho que estamos no caminho. Vamos lá, acho que só falando do dividendo rapidamente, Diego, 9 centavos. Teve uma pequena confusão na hora do administrador divulgou até os 90 centavos por cota, né, em função ainda de não estarem acostumados com a base 10, mas enfim, foi 9 centavos por cota, estamos mantendo o guidance e vamos falar um pouquinho dele em comentários iniciais. Mês movimentado também em vídeos e matérias. O que a gente teve aí, Diego? Fala um pouquinho, pessoal. Exatamente, pessoal, mês... Poxa, cheio de coisa, né? Meu? Pô, muita publicação aí de relatório de acompanhamento imobiliário, então lá de Riso, de Igor Burgman. Que a gente falou no último relatório, você publicou o seu relatório de acompanhamento? Relatório, vídeo comentando, esse mês vai ter mais, hein? IPO e listagem de um fundo das Agros, do fundo novo, o ZAG11, o Zagueirão. Que a gente comentou no início do Losnak. Exatamente. Pô, e a 7ª emissão aí que a gente vai trazer um pouco mais de detalhe aqui para o pessoal. Que a gente vai falar um pouquinho. A gente já divulgou, né, os principais documentos, aí o fato relevante, anúncio de início. Falei um pouquinho também do fato relevante em outro vídeo, mas vamos falar novamente, para quem não teve a oportunidade de acompanhar, a gente vai passar um geral aí da 7ª emissão do GGRC11 e tentar, enfim, resumir de uma maneira aí que fique fácil para todos compreenderem. Comentários iniciais. Então já falamos do volume, que essa questão do volume aí foi super importante, tivemos um mês bastante positivo, né, do ponto de vista aí de cotistas e volume do fundo. Exatamente. Cenário externo e local, a gente tem aí aquela questão que as pessoas começam a se perguntar por que nos Estados Unidos, enfim, a economia está indo bem, bolsa está subindo, mas o ciclo de início aí de afrouxamento monetário está demorando, né, de flexibilização, né, Diego? E aí, os Estados Unidos não afrouxa de jeito nenhum essa política monetária, mas a bolsa está batendo recorde, cara. O que a gente pode esperar aí desse mercado, desse cenário externo e interno aqui, cara? Pois é, né, Diego? A leitura fica complexa, né, porque lá fora, novamente, aí as projeções agora indicam que um corte na taxa nos Estados Unidos somente no segundo semestre, né? Por outro lado, a bolsa lá continua batendo recorde, muito em função aí das empresas de tecnologia, então elas contribuem aí para esse movimento aí de bolsas nos Estados Unidos, mas a economia vai bem, até por isso que estão postergando aí o início do ciclo de corte dos juros. No Brasil já começou o corte de juros, a inflação, enfim, mês vem um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas está indo aí para o caminho da meta, né, pelo menos aí dentro do controle. Só que o Banco Central divulgou uma ata que colocou em dúvida aí se esse processo está sob controle ainda ou não, e se a flexibilização monetária, se ele vai continuar esse ciclo de corte mais agressivo, um pouquinho menos, mais cauteloso, né, que a gente fala. Com isso, né, a gente começou a ter aí algumas incertezas, então a curva de juros sofreu um pouquinho, tivemos aí questão de Petrobras, interferência política, tudo isso pesou no índice do Ibovespa, né? A gente tem uma queda aí de 0,71 em março, uma queda acumulada de 4,5%. Então, assim, entre as piores performances das bolsas, vamos falar assim, relevantes aí dos mercados globais no primeiro TRI. Né? Foi então, a brasileira, né? Foi a brasileira. O dólar encerrou em alta. Então, assim, é um cenário um pouco turbulento, né? Macro. Mas, acho que a notícia positiva para o investidor de fundo imobiliário é que o IFIX foi muito resiliente, né? Então, acho que é um dos índices aí que tem, enfim, dado notícias positivas, apesar do macro desafiador estar resiliente, encerrou o mês aí, com nova alta, a gente está acumulando uma alta de 2,5% no ano, quer dizer, dado todo esse cenário, um resultado positivo, né? Tivemos ainda ofertas de fundos,
novos negócios acontecendo aí, grandes transações entre fundos, e também o segmento aí, acho que de papel e de logística tem mostrado uma performance acima da média do mercado, né? Então acho que o GGR pode surfar essa onda junto com os fundos aí de logística que estão num caminho aí positivo durante o ano. Em relação ao GGR, né, falando um pouquinho, alguns cotistas, né, questionando a gente sobre como é que está vocês estão seguindo o guidance, distribuindo 9 centavos por cota, estão consumindo reserva, né? Acho que tem sido uma pergunta recorrente aí, né, Diego? Exato, a gente já está no mês de abril, né, Isso. Pedro? Pô, passaram 4 meses e a gestão vem mostrando que se preocupa em passar um guidance realista, né? Exato. E Mas, conservador também, né? Conservador, poxa, de fato é isso, assim, a gente tem sido abordado por muitos cotistas perguntando, pô, mas e aí, vocês estão queimando caixa, estão distribuindo caixa para manter esse rendimento? E aí, Pedrão, pô? Exatamente, acho que engana um pouquinho quando o cotista olha o DRE, por quê? Porque tem uma questão importante. O fundo recebe antecipadamente o aluguel de Suzano, do ano todo, recebe em janeiro. Então o que é feito, né? Depois a gente até mostra no DRE do fundo, a gente retém grande parte desse aluguel em janeiro e distribui ao longo do semestre do ano. Então quando você vê lá o resultado que consumiu caixa, não é o caixa de reserva acumulada, Perfeito. é o caixa do resultado do semestre. Quer dizer, recebemos um aluguel em janeiro que poderia ter sido distribuído em um só mês, mas a gente está distribuindo ao longo do semestre. Ficou linear ali. Linear, e vamos reter um pouco para o segundo semestre também. O que isso quer dizer? Que as reservas do fundo, que no início do ano a gente divulgou que estavam por volta de R$1,5 milhão, elas não foram consumidas. Pelo contrário, a gente deve encerrar o semestre, né, com essas reservas aí quase em R$4 milhões. Então a gente vai crescer as reservas, não estamos consumindo elas, estamos num nível saudável aí de rendimento. E ainda, Diego, se fizer a conta, a gente reviu o fluxo de caixa do fundo, né? Se a gente seguir distribuindo 9 centavos, ao final do semestre a gente deve ter aquele rendimento complementar, né? Você deve ter o rendimento complementar, por quê? Porque todo fundo imobiliário tem que distribuir no mínimo 95% do seu resultado ao longo do semestre. Então, se a gente continuar distribuindo os 9, nós vamos ter que aumentar um pouquinho no último mês para chegar nos 95%, e mesmo assim vamos aumentar as reservas do fundo. Quer dizer, o fundo está saudável, tá? O fundo está... Planejamento em dia, Pedro. Planejamento em dia, do ponto de vista financeiro, aí, contábil, de balanço do fundo, ele está bem saudável, a gente não está preocupado com isso, e acho que o cotista pode ficar tranquilo que esse nível de rendimento de novo, saudável para o fundo, né? Não tem nada aqui de consumir reserva, de antecipar alguma coisa. Bom, e teve notícia de rendimento extra, é isso? Ou de receita extra aqui, Pedro? A ETRA, né, a gente fez um acordo com a ETRA que foi divulgado em março, ainda uma questão antiga lá da pandemia, que a empresa parou de pagar durante alguns meses, né, conseguiu uma decisão judicial para interromper o pagamento dos aluguéis, e ficou uma correção desses aluguéis em discussão judicial. E daí, para pôr fim a isso, discussão judicial é sempre cujo advogado, demora, a gente chegou num acordo com a empresa. Isso também faz parte de uma receita não recorrente que pode ser distribuída ou ir para a reserva do fundo aí para aumentar o nível de reserva, tá? Mas de qualquer forma não é uma receita muito grande, mas ajuda. Receita nunca faz mal a ninguém, né, Diego? Legal. Resultado aí de muito trabalho aqui da gestora para conseguir encerrar e virar essa página, né? Exato. A gente não quer ter nenhuma amarra aí do ponto de vista de discussão judicial, problema em ativo, em inquilino. A gente quer deixar o fundo sempre aí redondo, né, para que a gente não tenha esse tipo de coisa. Toma tempo, desgasta e você acaba não focando em outras coisas mais importantes para o crescimento do fundo, né? Então acho que o objetivo é esse, não é ficar gastando nem tempo nem dinheiro do fundo em discussões aí judiciais, advogado, etc. Então, acordo ETRA foi isso, tá, pessoal? Chegamos na 7ª emissão do GGR. Pulei aqui, 7ª emissão de cota do GGR. Pula não, porque tem muito cotista interessado nesse ponto aqui, viu, Pedro? Exato. Pra gente comentar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho então. Pessoal, só fazendo uma retificação aqui de uma informação que eu passei no Fato Relevante, eu havia dito que o cotista precisaria ter no mínimo 10 cotas pelo fator de proporção para participar do direito de preferência. Só que, na verdade, pessoal, são 9 cotas. O fator de proporção sofreu um pequeno ajuste nas casas decimais e, com isso, por arredondamento, 9 cotas dão direito a ele exercer uma cota de preferência. Então, corrigindo, ao invés de 10 cotas, são 9 cotas que o cotista precisa ter. Então, todo mundo que tem 9 cotas, na data de corte,
Já iniciamos aí, no dia que a gente está gravando aqui, já iniciou o DP do fundo, né? Ele já tem direito a exercer o direito de preferência. Diego, antes de falar do cronograma, rapidinho, preço de emissão, 11h20. 11h25 com custos, viu? Com custos, 5 centavos de custo. Exatamente. Outra dúvida, Diego, que acho que vale a pena esclarecer. Muita gente questionando, pô, tá abaixo do patrimonial? Estão fazendo uma emissão abaixo do patrimonial? Não. O patrimonial do fundo, no fechamento, até vamos voltar aqui, Diego, acho que vale a pena, aqui no fechamento de março, valor patrimonial 11,14. No dia que a gente pegou como base para fazer a precificação, era 11,15, tá? Começo de abril. O pessoal ainda tem uma informação defasada. Por quê? Porque mensalmente você solta o informe. Então, às vezes, o valor patrimonial do fundo está defasado nos sites que cobrem FIIs, enfim, na CVM. Só que a gente tem o valor patrimonial, o administrador passa diário para a gente, né? Então, quando a gente foi fazer a precificação da oferta, usamos como base mais atualizado, que era 11,15 naquele momento. Então, a gente está fazendo uma emissão acima do patrimonial. Era 11,15, 11,20, mais 5 centavos de custo. Diego, lembrando que 5 centavos representam menos que 0,5% em relação ao preço de emissão. Quer dizer, um dos custos mais baixos aí desse ano, com certeza, né? Sem dúvidas, Pedro. Pessoal, aqui a gente busca então um volume aí de quase 120 milhões, né, podendo chegar em 223 com o lote adicional. Tá, Pedro? Vamos falar um pouquinho de cronograma? Vamos. Só lembrando, complementando o Diego, é uma oferta para investidor profissional, só que sendo para investidor profissional, os cotistas sempre têm a preferência. Então, direito de preferência, sobras, montante adicional, eventualmente a base pode até absorver o montante total da oferta, né? O que sobrar pode ser oferecido para investidores profissionais num segundo momento, depois do direito de preferência, sobras e montante adicional que é dado para o cotista, tá certo? Vamos falar do cronograma um pouquinho, Diego? Bora lá. Então é o seguinte, pessoal, no dia 8/4, então, a gente subiu aí o início o anúncio de início aí da oferta, e aí a gente está já nesse período de direito de preferência que ele se encerra no dia 25/4, viu, Pedro? Certo. Então, ficar atento aí nas corretoras. Se não estiver aparecendo ali para você, cotista, o direito ali de subscrição, entre em contato com a tua corretora para que você possa exercer, né? A gente sabe que uma outra corretora demora um pouquinho mais, outra um pouquinho menos, mas todo mundo aí tem, quem tinha cota ali na data de corte, né? Acho que foi dia 11. Dia 25 encerra, então, o direito de preferência, né? E aí, no dia 30/4, se inicia, então, sobras e montante adicional. E vai até o dia 7 vai até o dia 7 de maio de 2024. Legal. Na sequência, aí começa, de fato, a oferta para os investidores profissionais, né? E o planejamento é de encerrar ela até o final do mês de maio. Tá, legal. Acho que duas coisas que a gente tem sido bastante questionado aqui, recebendo bastante perguntas no RI e nos canais oficiais: destinação dos recursos, né? Para que é essa oferta? E também, pessoal preocupado, vou entrar na oferta, demora para receber rendimento, quando é que converte o recibo? A gente tem uma pergunta ali na seção de perguntas e respostas, que acho que é legal falar disso, a gente já fala dela, sobre o uso dos recursos. Então a gente tem uma oferta para profissional que não tem prospecto, né, Diego? Então a gente não colocou aquele pipeline com muita informação, né? Enfim, a gente fez uma coisa mais resumida e também por uma questão estratégica, pessoal. A gente tem hoje um pipeline em andamento, com negociações em andamento, que eventualmente abrir alguma informação poderia atrapalhar do ponto de vista estratégico, tá? Mas a gente já vai falar também um pouquinho na sessão de perguntas sobre dúvidas aí, para que vai usar o recurso, para que não vai. Por isso até que a gente trouxe esses cenários, né, Pedro, de como que fica aí o fundo antes da 7ª emissão e depois da 7ª emissão. Né? Eu ia falar exatamente dessa tabela, Diego. Acho que essa tabela ela é muito legal, porque o panorama, no fundo, para que serve, né, uma emissão bem feita que vai gerar valor ao cotista? Para o fundo diversificar portfólio, né, melhorar rendimento, diminuir a alavancagem, diminuir a concentração de inquilino, melhorar o vault do fundo, que é o prazo médio de vencimento dos contratos. Então, tudo isso é feito para que o fundo tenha, do ponto de vista aí de crescimento, de diversificação, de rendimento, de alavancagem, uma melhora nos indicadores, né? Então, justamente a gente quis mostrar nessa tabela o antes e o depois, para mostrar que, assim, o nosso objetivo é que essa emissão seja geradora de valor sempre para o cotista, buscando sempre negócios aí em linha com a política de investimentos do fundo. Posso falar que ela vem para o crescimento do fundo, Pedro? É para crescer, não é para pagar a dívida. Não é para resolver. Claro, a gente pode amortizar alguma dívida, algum CRI do fundo, mas ela não é
por uma obrigação, né? Muitos fundos aí estão passando por problemas de amortização, não tem caixa, precisa resolver um problema aqui e ali. Não é emissão para resolver problema, Diego, é emissão para crescimento. Acho que a gente fez um trabalho nos últimos anos aí no fundo para deixar ele organizado. Acho que o pessoal pode ver que assim temos hoje um portfólio saudável, em dia, sem vacância e do ponto de vista financeiro, né, como a gente falou do pagamento de rendimentos e guidance, é um fundo saudável. Então, o objetivo é crescimento e crescimento saudável. Acho que esse é o resumo. Tá? Muito legal. Quer falar um pouquinho da visita aí que foi feita no mês? Fizemos uma visita técnica em Covolan. Covolan, legal. Lembrando que Covolan, a gente terminou no ano passado, né, Pedro? Novembro do ano passado, aquela recuperação da área afetada pelo sinistro. Do incêndio, não tem mais nada aí de marca de incêndio, de sinistro. Não, nem parece que teve. Assim, ficou muito bacana. Tá tudo novo. Então a gente esteve lá justamente para ver a reconstrução ali do escritório, né, que tinha ficado de responsabilidade ainda da Covolan. Certo. E a nossa equipe de engenharia está fazendo um acompanhamento muito próximo com a Covolan e o Corpo de Bombeiros para finalizar a revalidação do AVCB. Uhum. E na semana passada, né, estamos gravando aqui no meio do mês de abril, o Corpo de Bombeiros já fez a visita, enfim, a gente já está para ter aí a emissão complementar aí desse documento. Tá, informação importante. Por que o imóvel, né, a gente teve todo esse cuidado também, claro, é obrigação nossa, como proprietário do imóvel, recuperar, fazer a obra e deixar o inquilino operando. Mas também a gente tem uma motivação, né, Diego? Acho que quando foi feito o reperfilamento de Covolan, lá atrás na RJ, a gente fez enfim, uma escadinha ali, né, uma curva de aluguel que ele tem um mínimo e tem um percentual da receita. E para que a empresa consiga ter o melhor faturamento, o maior faturamento possível, a planta, né, a questão produtiva dela tem que estar funcionando muito bem. Então, também é interesse nosso que a empresa opere, esteja em capacidade total aí e o galpão esteja nos trinques aí para que ela possa faturar mais e o aluguel seguir total a operacional, curva, né? Exatamente. Essas imagens do relatório são imagens reais, viu, pessoal? Então, são imagens aí da nossa equipe. Que bacana, tá bonita a planta. Vai ter no relatório de acompanhamento imobiliário, a gente vai subir também já aqui nos próximos dias, viu, Pedro? Que legal, bacana. Perguntas e respostas. Acho que essa pergunta 1, Diego, assim, apesar de ser uma pergunta básica, ela é super importante, porque muito cotista ainda não sabe como participar da emissão. Então a gente quis dar uma resposta aqui bem completa para mostrar como é que o cotista consegue fazer a compra da cota, né, Diego? Claro, cada um tem a sua corretora, mas, enfim, dá um panorama aí pra gente. Perfeito. Por isso, pessoal, da importância de dar uma olhada na corretora, ver se está aparecendo para você ou não. Cotista que tinha, então, ou tem, né, 9 cotas aí. No mínimo, né? No mínimo. No dia 11 do 4, Pedro, Tá. Tem direito a comprar uma cota. Tá? Do dia 15 ao 25, na B3, ele pode adquirir uma cota. Quer dizer, via a corretora dele, ele pode ir lá exercer, coloca lá uma cota, compra e depois... Perfeito. Se tiver interesse de comprar ainda mais, na sequência começa aquele período de sobras e montante adicional. Uhum. Ele pode pedir novas cotas ali. É claro que esse volume vai depender um pouquinho aí dos demais cotistas também, né? Rateio, né? Exatamente, porque às vezes, poxa, os demais cotistas também querem um volume maior do que tinham no direito de preferência e acaba tendo um rateio ali entre os cotistas. Acho que é importante frisar, Diego, que só tem direito a participar de sobras e montante quem exerceu o DP. Perfeito. Porque às vezes o cotista pensa, fala, não vou exercer o DP, se sobrar depois eu vou lá e compro. Não tem direito, né? Corre risco de ficar sem. De ficar de fora. Exatamente. Legal. Aí a gente vai para a pergunta 2, né? Tá. Onde serão alocados os recursos da 7ª emissão, Pedro? Conforme a gente já falou, então assim, pessoal, os recursos vão ser alocados na aquisição de ativos que atendam à política de investimentos do fundo ou para amortização né? Para amortização parcial ou total de algum dos CRIs que a gente tem, né? A gente tem hoje 2 CRIs no fundo, então os recursos podem ser utilizados tanto para aquisição quanto para amortização desses CRIs. Então a gente falou já que temos um pipeline em andamento que não foi aberto por questões aí muito estratégicas e também aí pelo formato resumido da emissão, né? Pergunta 3, por que comprar? Também é uma pergunta bem recorrente, né? Uhum. Que o pessoal vê lá na plataforma de investimentos, CDB, Fundo de Liquidez Diária, que paga CDI mais alguma coisa, né? Então, paga 101% de CDI, 102% de CDI. E a pergunta é, por que comprar um fundo como o GGR ao invés de um CDB, CDI+, né, Diego? Então,
Fala pra galera aí, como é que funciona, né? Tem imposto, tem coisas que tem que ser levadas em conta, né? Precisa. Porque assim, Pedro, esses títulos de renda fixa, não necessariamente ele vai entregar exatamente a taxa ali do que ele se propõe. Por quê? Sim. Ele não é isento de IR como os fundos imobiliários e no caso do GGRC11. Claro. Né? Então, poxa, quando você pega ali um título pagando 10,75, por exemplo, você ainda vai ter o desconto ali de impostos e tudo mais, você vai ver que ele acaba ficando até menos atrativo do que o GGR vem entregando de dividend yield hoje no ano, tá? Sim. Então, pessoal... 8,77, né, daria um CDB 102% CDI pela conta, com 20% de alíquota, que é, acho que, de carregar um ano. Exato. E o yield hoje do fundo é 9,48, por aí, né, Diego? Quase 9,5 ali, com base no último fechamento. Claro, né? Acho que é importante frisar que o fundo imobiliário está sujeito a oscilações do mercado, não é um é renda fixa, o outro é renda variável, mas o pessoal gosta de comparar muito o yield com o rendimento dos títulos aí de renda fixa, né? Perfeito. Então, pergunta 4, pessoal. Vocês irão adquirir mais cotas do SNLG com recurso da emissão ou pretendem incorporar esse fundo? Outra pergunta que a gente recebeu bastante, né? Exatamente. Então, colocamos aqui justamente para esclarecer para o cotista, o SNLG 11 não está no nosso pipeline da emissão, quer dizer, a gente não pretende adquirir mais cotas com recursos da emissão, né? Por quê? Porque a gente já tem uma posição no fundo que a gente entende que é adequada hoje, né? O fundo, para quem está acompanhando, vem passando por uma reestruturação, inclusive divulgou que a primeira SPL, tem 2 SPs, né? Já foi dissolvida, e ao dissolver as 2 SPs, o fundo vai voltar a pagar rendimento, e aí sim, acho que o investimento nosso vai começar a dar bons frutos, mas ele não está no pipeline dessa emissão, tá? Sobre uma incorporação, pretende incorporar esse fundo, acho que essa é uma questão, né, quando você fala de uma incorporação, é algo que é sempre discutido em assembleia. Então, se um assunto como esse evoluir, né, ele tem que ser discutido em assembleia, tanto de um fundo como do outro. Você tem que colocar esse assunto em pauta de assembleia e não cabe a nós da gestão tomar essa decisão sozinho, né? É uma coisa que tem que ser discutida aí com cotistas e etc e tal. Pergunta 5, Diego, qual o principal objetivo do desmembramento recente que o fundo fez? O famoso desdobro, né? Onde a gente entrou aqui para essa base 10. Bom, pessoal, a gente até trouxe aqui no início as principais informações sobre esse desdobro, que ele vem para aumentar a liquidez, democratizar e aumentar o número de investidores aqui do fundo, né? E por enquanto veio se mostrando muito produtivo esse desdobro, né? Está bem animado com ele, né? Exatamente, assim, o futuro está bem promissor, né? A gente tem que acompanhar aí ao longo do tempo, mas por enquanto estamos... Legal. A 6, Diego, responde ela, porque está falando aqui, vocês pretendem realizar construções de galpões logísticos e industriais, né? Se a gente pretende fazer isso, a gente já está fazendo, né? A gente já está fazendo, pô. A equipe das Agros aqui não parou, e é claro que assim, a gente está atento aí a uma série de oportunidades que tem aí para desenvolvimento, esse ganho raiz que a gente fala, né? Que é, por exemplo, igual a gente está fazendo lá com Santa Cruz, onde esse desenvolvimento ficou todo dentro de casa e quem vai surfar isso vai ser o cotista do GGRC11. Exatamente. Né? É um desenvolvimento que ele captura todo o ganho dele, né? Não tem aquela história de um fundo desenvolveu e vendeu para o outro. O GGR está surfando desenvolvimento. Exatamente. Ele vai surfar isso, vai ganhar em patrimônio, porque, de novo, ele está sendo feito a custo, né? E daqui a pouco você tem até mesmo valorização do ativo, modernização do ativo. Acho que isso é um benefício para todo mundo, viu, Pedro? E a primeira fase agora é em agosto, né? Você deve entregar. Primeira fase, setembro, tá? Setembro. Meio de setembro, que é a previsão da entrega. Estamos trabalhando sim com esse mês de agosto aqui, ver se a gente consegue antecipar, tá? As obras estão aqui a todo vapor. E daqui a pouquinho a gente vai subir para o pessoal no site do GGRC11 um acompanhamento dessa obra, viu, Pedro? É porque eu acho que agosto fica aquela questão da construtora entregar, né? Exatamente. Daí tem checklist, a empresa tem que fazer adaptações e tal, então deve começar em setembro, né? É isso aí. Legal. Perfeito. Vamos para a 7ª. Como a gestão avalia o lapso que existe entre a subscrição e o efeito de encerramento dos trâmites para integralização e liberação das novas cotas? E o que acontece aí com os recibos durante esse período, Pedro? Então, essa é a pergunta que a gente falou no começo. Acho que o pessoal tem que ficar tranquilo que o GGR, e essa emissão também vai acontecer isso, ele recebe pro rata. Quer dizer, ele liquidou o direito de preferência, ele vai receber o rendimento pro rata da data de liquidação do direito até o fechamento do mês.
E sobre conversão de recibos, eu acho que a gente, na última emissão, bateu o recorde. A gente não segura conversão de recibos. Foi muito rápido. Alguns fundos aí, gestoras, às vezes seguram um pouquinho ou cumprem o cronograma, enfim, para que não tenha um movimento muito grande de negociação logo em seguida, tal. Mas enfim, do nosso lado não tem isso. A gente solta a conversão o quanto antes, né? Quem comprou na emissão, a gente entende que tem que poder negociar o quanto antes a sua cota. Não dá para ficar preso ali, né? Só que lembrando, então, os recibos vão ser remunerados, mesmo não tendo sido convertidos, e quando a gente encerrar a oferta, a gente vai converter o mais rápido possível. E acho que na última oferta não demorou nem um mês, foi 15, 20 dias, algo assim, tá? Então, muito rápido mesmo. Diego, acho que vale a pena falar um pouquinho aqui do DRE, daquela questão que a gente comentou, né, do uso dos recursos. Quer dizer, quando o cotista olha lá o resultado do mês, né, saldo antes da distribuição, e vê lá retenção ou distribuição caixa, então esse valor aí de março de 500 e poucos mil é um valor que veio do aluguel de Suzano de Janeiro. Então não é que a gente utilizou reserva, né? Então é esse ponto que a gente queria esclarecer. Então quer dizer, os 9 centavos aí estão dentro de rendimentos ordinários que a gente recebeu no mês e está distribuindo ao longo do semestre, tá? Só para deixar totalmente recorrente. Totalmente recorrente, não tem nada de reserva aqui ou não recorrente, tá? E também outra coisa importante, essa concentração, né, de Americanas, que a gente tem mostrado, até no slide da emissão, né, a gente mostra o antes e depois, né? Hoje está por volta de 22%, sendo que deve ficar aí, colocando do ponto de vista do semestre ou anualizando, em torno de 20%, só que a gente vai entrar com Santa Cruz, essa entrega da fase 1 em agosto, setembro, vai colocar Americanas a concentração para em torno de 19%, e com a nova emissão, Diego, a gente pretende que esse percentual vá para 16%, né? Que a gente começa a ficar próximo da nossa meta, que é pelo menos no mínimo 15%, né? Que a gente não quer ter uma concentração maior que 15%, não só em Americanas, como qualquer outro inquilino. Locatário, exatamente. Né? Não é só por uma questão do risco de um inquilino, mas qualquer inquilino está sujeito aí a questões de mercado, né? Bom, pessoal, acho que é isso. De resto, não tem nenhuma novidade. Atualizações aqui normais do fundo. Enfim, estamos à disposição aqui. Qualquer pergunta, dúvida, acesse os canais de RI e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.